Olá a todos, bem-vindos à apresentação do meu trabalho. E hoje eu vou apresentar um estudo experimental sobre geração de dados de radar a partir de um modelo de inteligência artificial chamado GAN. Primeiramente, vamos introduzir o assunto, certo? Simulações de alvo de radar, elas são essenciais no estudo da defesa, ou seja, outra área que necessita de radar, seja satélite, automotivo ou qualquer coisa. Principalmente porque você pode medir o objeto, medir características e assinaturas sem necessariamente medir ter o objeto ali necessário, certo? Então, pesquisei um pouco sobre o que existe na literatura sobre geração de dados de radar por inteligência artificial. E existem algumas abordagens, embora todas elas são iniciais, assim como o estudo que eu estou apresentando para vocês agora, mas todas elas têm uma característica peculiar. Elas apresentam a arquitetura chamada GAN em suas aplicações, todas elas. E estão apresentando resultados preliminares muito interessantes. E futuramente, através de inteligência artificial, esse estudo, acredito que ele vai poder ajudar a abrir um novo caminho para criar simulações baseadas em inteligência artificial para alvos de radar. Revisão da literatura. Foi encontrado na literatura foi principalmente ganho para gerar dados de radar SAR, tanto em Big Data quanto para gerar dados normalmente. E está sendo bastante utilizado em Big Data porque para fazer um modelo classificatório você precisa de uma quantidade grande de dados. Então, criar uma inteligência artificial que gera mais dados parecidos com os reais pode ajudar no modelo classificatório. Também foi encontrado geração de imagens de sensor de neve, dada as camadas de neve gerar a inteligência artificial, o modelo gera como seria ali o sinal da neve no radar. E também geração de sinais de radar para objetos escondidos em roupas, certo? Objetos debaixo de casaco, objetos perigosos e coisas do tipo. Um dos estudos mostrou que uma inteligência artificial pode gerar esse tipo de dado um cenário. Então, vamos abordar um pouco agora a fundamentação teórica desse trabalho. Primeiramente, introduzindo aí a arquitetura GAN para vocês. Primeiramente, a arquitetura GAN ela é conhecida como Generative Adversarial Networks. Ela consiste em duas redes neurais conversando entre si durante o treinamento. Então, aqui no G temos uma rede geradora e aqui no D nós temos uma rede discriminadora. O trabalho da rede geradora é gerar um dado, durante o treinamento principalmente, gerar um dado sintético. E o trabalho da rede discriminadora é discriminar se aquele dado ele é real ou verdadeiro. Com o passar do tempo do treinamento, como podemos ver aqui na figura da direita, o gerador ele aprende a gerar um dado realista e ele consegue enganar o discriminador. Então, a partir desse ponto, nós podemos dizer que ele conseguiu gerar dados realistas com sucesso. O radar utilizado, os dados de radar utilizados nesse experimento foram de radar FMCW. Esse radar opera numa frequência de cerca de 77 GHz. E aqui nós podemos ver um gráfico como o sinal é transmitido e recebido. Aqui em vermelho nós temos o sinal transmitido e em azul o sinal recebido. E no final ele tem um mixer que junta esses dois sinais e gera o dado que nós precisamos, a medição ali do objeto, para ser processada, claro, ser processada depois. A metodologia. Para desenvolver esse trabalho, foi desenvolvida toda uma metodologia. A primeira coisa que nós precisamos fazer para gerar um modelo de inteligência artificial, precisamos de um dataset. E o escolhido foi um dataset aberto, chamado Carida Dataset, que ele possui medições de radar automotivo. Ele foi escolhido porque ele é de fácil acesso, ele está disponível para todo mundo utilizar, e também porque geralmente os dados de defesa eles estão mais restritos. Então esse aqui foi muito mais fácil de trabalhar. Nesse trabalho foi utilizado principalmente os dados de Range Doppler. Aqui na imagem podemos ver um carro e o seu equivalente em Range Doppler aqui. Processamento dos dados. Para se fazer esse trabalho, para fazer com que a inteligência artificial
entenda os dados que ela está estudando, foi necessário fazer um processamento desses dados. Utilizamos uma técnica de data augmentation, ou seja, para aumentar os dados. Pega um dado que existe ali dentro do banco de dados, adiciona uma característica nova, um ruído, como foi utilizado aqui, um ruído gaussiano, e adiciona, e a rede vai identificar aquele dado como se fosse um dado diferente. Então pegamos o dataset e aumentamos ele adicionando transformações de data augmentation. Também, para fazer com que a rede processe com mais facilidade os dados, nós diminuímos o tamanho de 256 por 64 da imagem Range Doppler para 64 por 64 e assim a rede pôde trabalhar melhor em cima desses dados e realizar um treinamento mais rápido, por assim dizer. Aqui está a arquitetura da rede. Aqui nós temos a arquitetura da rede discriminadora e aqui embaixo da rede geradora. A rede discriminadora ela possui um sinal de entrada e com o passar do tempo, com várias camadas convolucionais e funções de ativação, ela pode então distinguir aqui se o dado ele é real ou ele é fake. Na rede geradora, nós temos um input que é um ruído aleatório e esse ruído vai passar por várias também camadas convolucionais que vão formar a imagem final. Ele passa por uma função de ativação ReLU aqui, passa por várias camadas convolucionais, uma última função de ativação tangencial. Então, a partir disso, pode-se gerar então o dado do radar em si. Agora partindo um pouco para os resultados experimentais, ou para os experimentos e resultados, o setup dele foi feito com o Google Colab, ok? Com a GPU, com a placa de vídeo dedicada. A partir da placa de vídeo dedicada é possível treinar melhor os dados de uma maneira mais rápida. 30 fases de treinamento, ou 30 epochs, ou seja, foi passado um loop ali de 30 vezes os dados. E nas primeiras vezes a rede errava bastante, e no final já produzia dados melhores. Dividimos o banco de dados em batches, para não passar tudo de uma vez. Dividimos o banco de dados em batches. Esses batches são compostos por cerca de 128 imagens cada um. E um learning rate, a taxa de aprendizado, o quão rápido ela aprende, foi de 0,01. Menor do que isso, a rede não aprendia direito. Então conseguimos ajustar esses parâmetros até esse ponto. E agora, partindo aqui para os dados gerados pela rede, vamos olhar mais de perto como saíram esses dados. Na parte de cima nós vemos os dados reais e na parte de baixo aqui nós vemos os dados gerados. Esses dados eles não são equivalentes porque a rede ela não tem nenhum parâmetro de entrada, a rede geradora. Então ela simplesmente vai gerando dados aleatoriamente. E aqui são todos dados de carro, então não tem diferença entre objetos aqui. E aqui você pode olhar o comportamento da rede e você pode ver que, pelo menos visualmente, o dado é muito parecido. Então aqui temos, por exemplo, um objeto aqui no eixo, no Range Doppler, a uma certa velocidade, o eixo de baixa velocidade, e o eixo Y aqui, o eixo de distância, certo? E aqui podemos perceber que a rede conseguiu gerar objetos diferentes em distâncias diferentes. Objetos diferentes não, desculpa. Objetos em distâncias diferentes e em velocidades diferentes. Pode perceber aqui. Então, pelo menos visualmente, ela passou no teste do discriminador. O discriminador começou a falhar, por assim dizer, e discriminar menos o que é real e o que é falso. E conseguiu gerar dados que, pelo menos ao olho humano, são relevantes e são interessantes para análise. A próxima análise dos resultados que eu quero fazer aqui é uma análise mais topológica, que se analisa a topologia do banco de dados. Como se faz isso? Pega-se o banco de dados todo, ele, e transforma ele num plano 2D. E coloca-se ali os bancos de dados em pontos em um plano 2D, por assim dizer. E, por exemplo, você pode analisar, falando geometricamente, um círculo e um quadrado, eles possuem uma topologia parecida, porque eles têm uma lacuna no meio ali, o que na literatura também se chama ou de buraco, e topologicamente pode-se alterar as propriedades geométricas de um círculo e transformar ele num quadrado, e vice-versa. Então organiza-se o banco de dados topologicamente, e pode ser qualquer tipo de representação que você quiser, pode ser um círculo ou não. Então pega cada ponto do banco de dados e cria-se uma figura geométrica a partir dele. E assim podemos analisar melhor os dados.
E como podemos fazer isso? Os dados, os pontos dos dados, eles podem ser ou dispersos, eles podem formar um círculo, ou eles também podem ser tão densos a ponto de não formar nenhuma lacuna ou deixar nenhum buraco, certo? E a maneira de calcular isso é a chamada Mean Relative Living Times, certo? Existe a figura geral ali do dataset, da figura do círculo geral, vamos dizer assim, e existe o buraco geral, vamos dizer assim, do dataset, e existe também o buraco entre os pontos do dataset. Então, vou ilustrar isso aqui para vocês na caneta. Por exemplo, olhando esse dataset aqui, existem os buracos entre o dataset e existe o buraco geral aqui, que seria uma figura com um buraco só. Uma figura com dois buracos, um dataset poderia fazer isso, por exemplo, os pontos dos dados. Poderia fazer algo diferente. E eles seriam topologicamente diferentes um do outro. Basicamente, o que ele calcula isso aqui é a distância entre esses pontos aqui, o Mean Relative Times, e o quanto o buraco sobrevive ao tempo. O quanto ele sobrevive de um ponto para o outro. Por isso que é Living Times, o quanto ele demora. E calculando a média que esses buracos sobrevivem, nós podemos, então, calcular aqui, fazer uma comparação entre a figura geral do dataset e ver quantos buracos ele tem e assim analisá-lo topologicamente. Então, vejamos aqui. Certo? Aqui no gráfico nós temos o MRLT aqui, seria o quanto uma parte do dataset sobrevive, vamos dizer assim, um ponto sobrevive ao outro, quanto esses buracos aparecem ou não. E aqui tem uma distribuição, esse I aqui embaixo no gráfico que vocês estão vendo, a distribuição probabilística das lacunas ou buracos no dataset. Então aqui é o que é mais provável do dataset ser, se ele tem 0 buracos ou se ele tem 10 buracos ou coisa do tipo. Aqui a distribuição dos dois, tanto dos dados reais quanto dos dados gerados, ele deu que ele tem 0 buracos, ou seja, os pontos estão tão densos e concentrados no mesmo apanhado de dados, certo? E a partir dos buracos entre os pontos do dataset, o MRLT aqui, ele deu uma pequena diferença. Você pode ver que o dado real ele deu quase perto de 1, ou 0,9, e o dado gerado ele deu 0,6. Mas a distribuição aqui ela ficou muito parecida. Ou seja, esses dados eles são topologicamente parecidos. E a gente mede isso através de uma conta chamada Geometry Score. Eu dou um dataset X1, o dataset X2 seria o real e o gerado, e eu comparo. O score funciona da seguinte maneira. Ele calcula os MRLTs de todos os dados e faz uma soma deles aqui. Certo? Faz um somatório deles, elevado ao quadrado, e gera o score. O score funciona da seguinte maneira. Quanto mais longe de zero, mais distante topologicamente os dados são. Quanto mais próximo, mais perto do real ele é. Então podemos perceber aqui, por exemplo, que o Geometry Score dos dados gerados ele foi cerca de 0,103, ou seja, ele foi próximo de zero. Ele não foi próximo o suficiente para dizermos que ele teve uma espécie de overfitting, né, a rede ali decorar os dados, mas também não teve um score tão distante a ponto de ser topologicamente muito diferente. Então, pelo menos nesses resultados iniciais que eu apresentei aqui para vocês, podemos perceber que a topologia dos dados geométrica é parecida. Isso é bom, isso mostra que a rede ela tem potencial. Okay? Concluindo o assunto aqui com vocês, nós podemos perceber que, pelo menos nesse estudo inicial, a inteligência artificial ela tem muito potencial, principalmente a rede GAN, ela tem muito potencial para gerar dados sintéticos de radar. Embora os estudos sejam ainda preliminares, futuramente pretendo desenvolver estudos com análises mais complexas, com diferentes objetos e diferentes targets, mas, pelo menos por enquanto, podemos perceber que existe um caminho a se seguir em simulações utilizando inteligência artificial. Obrigado pela sua participação. Eu vou concluir por aqui.